apresentações. O Renato Mendes, que eu tenho aqui do meu lado, é sócio fundador e CIO da Oikos, que é uma gestora voltada para investimentos de famílias Ultranet High Worth, investidor anjo de startups como a Kashu e a Shopee, com mais de 20 anos no mercado financeiro. Ele é formado em economia pela FEA USP, com especialização em banking pela Erasmus University of Rotterdam. O Márcio Zazur é sócio e diretor da Domo VC, com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. Ele atuou no Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse, BTG Pactual, UBS e está desde 2018 na Domo VC. O Zazur possui bacharelado em Administração e Marketing pela ESPN, com um certificado em Venture Capital pela Wharton School e MBA pela Columbia. O Renato Trezoitão Amoedo é perito criminal, professor e veterano da segunda era do Bitcoin. Ele também é coautor do livro Bitcoin Red Pill, o renascimento moral, material e tecnológico. O Renato é uma voz de destaque na nossa comunidade Bitcoiner, reconhecido por compartilhar o seu vasto conhecimento e experiência sobre essa tecnologia e seu potencial revolucionário. Só em 2024, como afiliado do BIFA, ele foi responsável por atrair mais de 10 mil novos clientes para a gente. E eu penso, isso eu já falei em outros lugares, falo aqui também, que acredito que ele é o maior educador Bitcoin Only, não só do Brasil, como do mundo. Porque no resto do mundo, sei lá, tem muitos outros educadores grandes que falam inglês, mas a mensagem é diluída por vários outros comunicadores. No Brasil, a gente tem um, e o Brasil é um país muito grande e tem ele educando todo mundo falando português. Então, antes de começar também, parabéns por isso, Renatão. É muito legal, sucesso. E para concluir as apresentações, tem também aqui o Luiz Fernando Roxo, quem eu já acompanhei muito também, já falei sobre quando você fazia um programa com o Richard sobre, na Centalab principalmente, interpretações de mercado, opções, estratégias. O Roxo é cofundador da Rochedo Investimentos, OpLab e Polyface, é especialista em estratégias de antifragilidade, investimentos e opções. Com quase 30 anos de experiência no mercado financeiro, o Roxo é conhecido por descomplicar conceitos complexos e capacitar pessoas a alcançar a sua independência financeira, especialmente durante crises, que é toda a estratégia do Nascenta Lab. E querendo ou não, que nem a gente conversou, vou puxar isso depois, mas eu conheci o Bitcoin pensando nessa estratégia do Nascenta Lab de usar opções para se proteger de crises. E ele já impactou grandes empresas e instituições como Google, McDonald's, Inster, FGV, além de já ter compartilhado seus conhecimentos em plataformas como Infomoney e TED Talks. Então, para começar a conversa de hoje, primeiro repetindo qual é o tema, que é a trajetória das dívidas soberanas, o cenário macroeconômico, até dá para adicionar aqui geopolítico, visto o acontecimento de hoje, isso com certeza vai estar na pauta. E qual é o papel do Bitcoin nesse contexto todo? Eu queria começar perguntando para você, Roxo. Fala para a gente um panorama geral da situação fiscal de países, tanto como União Europeia, Estados Unidos, Brasil. Quão ruim está a situação? O contexto macroeconômico é bastante turbulento, assim, bastante particular. A gente vive pela 11ª ou 12ª vez uma tentativa dos bancos centrais do mundo aumentarem os juros para fazer um aperto monetário, diminuir a inflação. O processo aconteceu entre 22 e 23, final de 23, e agora a gente começou o pivô do Fed, quer dizer, começamos a baixar os juros supostamente. O Fed, o FONC, ganhou a corrida contra a inflação e agora a economia está bem, está forte, e agora eles podem diminuir a taxa de juros. E essa é apenas a narrativa, né? A verdade é que as 12 vezes que se tentou fazer um aperto monetário, uma intervenção estatal no preço do dinheiro, isso causou 11 vezes das 12 houve
uma recessão. E aí a narrativa padrão do legacy, da mídia, ainda bem que eu estou no evento de Bitcoin, posso usar termos como legacy e tudo mais, mas estou do lado aqui do meu professor, a narrativa do legacy é que está tudo bem, a gente vai ter aí um soft landing, que a economia vai recuperar, mas o fato é que, se você analisar todos os indicadores antecedentes macroeconômicos, tudo mostra uma possível recessão. Desde o desemprego, que ultrapassou 4% de baixo para cima, todas as vezes que isso aconteceu, nós tivemos recessão. 2 anos de inversão da curva de juros nos Estados Unidos, então a curva curta de 3 meses ou de 2 anos, acima da curva longa, o que é um sinal claro de insalubridade financeira. 2 anos que isso vem acontecendo, está desinvertendo agora. Todas as últimas vezes que houve o pivô, quer dizer, que o Banco Central, o FONC, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, baixou a taxa de juros, nós tivemos uma grande correção nos mercados de 60 a 90 dias depois disso, só que é a primeira vez que isso acontece com as famílias, as empresas e os estados altamente endividados. A gente tem algo, eu achava que era 300%, depois o Facur lá no podcast com o Renato falou em 400% do PIB, então o mundo hoje, o mundo hoje deve 400% do PIB, né, juntando famílias, sem contar os derivativos, isso é só dívida, alavancagem tipo 2, é dívida mesmo propriamente dita. Fazendo contas que nós vamos fazer depois, a turma veio preparada para isso, o mundo precisaria crescer 15% ao ano para a gente conseguir pagar o serviço e começar a pagar essa dívida. Então, a verdade mesmo é que o mundo quebrou em 2008. Os bancos quebraram, o brinquedo quebrou, a gente usava um colateral para emprestar 4, 5, 6 vezes o dinheiro, qualquer coisa servia de colateral. Eu tinha uma carta de um banco tipo C, eu conseguia descontar aquela carta para pegar dinheiro emprestado, e aí em 2008 a música parou, né, e faltou cadeira, e aí os estados colocaram mais dinheiro para salvar os bancos do que os bancos ganharam em toda a história bancária. Toda a história de lucros bancários, o resultado foi bem menor do que os tesouros e do que a gente teve que colocar aí no sistema econômico. Então, como é que a gente faz para recuperar uma economia que tem tudo para ter uma recessão, talvez até já esteja em recessão, mas mesmo que uma suposta bolha da IA ou algum tipo de rally venha postergar essa recessão, o elástico, né, a energia está se acumulando, e aí depois que de fato a expectativa que são os preços vão subindo, a realidade que a própria economia vai deteriorando, vai piorando, e normalmente você tem um evento catalisador, é uma grande agulha que fura aí a bolha e você acaba tendo uma grande correção. Então, como é que a gente consegue, como é que o mundo vai reagir a uma situação que nós já vimos que terminou mal 90% das vezes? Não é estatística, porque só aconteceu 12 vezes, então é uma análise que a gente chama de uma análise separada, que a gente pode chamar de anedótica, então não é uma estatística, porque não usa a lei dos grandes números, mas 12 vezes aconteceu, 11 vezes teve recessão, só que dessa vez o endividamento é tão grande que se eles ligarem, ou quando eles ligarem a impressora de moeda no dia seguinte, a coisa pode colapsar para valer. Então, eu acho que era mais ou menos o contexto que eu queria trazer para a gente tentar entender qual é o papel, né, do Bitcoin, como é que a gente consegue sobreviver a isso e criar uma nova realidade, uma restauração ou uma refundação do dinheiro, utilizando aí o Bitcoin. Acho que esse é o contexto. Desculpa se eu falei demais. Não, perfeito. Acho que o melhor jeito de começar um painel é com uma boa contextualização. Então, acho que foi
uma ótima contextualização que deixa um gancho perfeito para eu te perguntar, 38. Nesse contexto todo, explica para a gente o que são os juros negativos e como os governos usam isso para tentar tornar essa situação menos insustentável. Só existe uma medida objetiva de inflação, que é o aumento da base monetária, né? Se você encarar que o CPI ou qualquer outro índice de preço seja inflação, você está renunciando toda a riqueza gerada por economia de escala e por tecnologia ao governo. Era para a gasolina estar mais cara ou mais barata hoje do que há 20, 30 anos atrás? É barato. A produção de gasolina absoluta e per capita aumentou. O custo real, o custo em gramas de ouro de tirar o gás e o petróleo debaixo da terra reduziu. Por que a gasolina, que era 20 centavos, agora custa R$6? É isso, porque os caras estão imprimindo muito mais moeda do que os ganhos de eficiência, os ganhos tecnológicos e de escala. Se nossos ancestrais tivessem assumido que realmente a inflação é um aumento de preço e não aumento da base monetária, nós estaríamos no padrão material de nossos avós. E meus avós nasceram em casas que não tinham energia elétrica. Meus pais nasceram em casas que não tinham televisão, não é isso? Eu nasci em casa que não tinha um microprocessador. Eu acho que a maioria de todo mundo aqui, nem todos, né? Tem muita gente aí com abaixo de 20 anos que já nasceu em casa com computador. Mas o pessoal da minha geração de 30 para cima nasceu em casa que não tinha computador, não é isso? Depois de 71, que acabou qualquer tipo de lastro de moeda, em grande parte, todos os ganhos tecnológicos de escala não chegaram ao trabalhador, né? E o Bitcoin é a oportunidade, não de uma geração, mas da história da humanidade, dos decentes deixarem de financiar os vagabundos. Eu acredito que o Bitcoin vai mudar, do mesmo jeito que ele muda a relação de pai e filho, ele pode mudar a relação de homem e mulher, e pode mudar a relação de governantes e governados. Até existir o Bitcoin, qual era o ativo que você podia levar com você para o caixão se ninguém te honrasse? Nenhum. Até se você jogar ouro no mar, alguém vai lá e encontra, não é isso? Se você fizer o Bitcoin em autocustódia que esteja em sua cabeça, na hora que sua cabeça não existir mais, não tem mais como acessar o Bitcoin. Você tem que levar para o caixão com você, não é isso? É o primeiro ativo que nenhum governo tem como lhe tomar, nem lhe torturando até a morte, né? Se você é democradura, né? Isso muda tudo, velho. O cara lá do Sovereign Individual, o nome lá do Sovereign Individual, o cara previu tudo. Previu moeda virtual, previu mudança regulatória, previu tudo que a gente está vivendo. Absolutamente tudo. Então, se eu puder mandar uma mensagem muito simples, é exatamente essa. Inflação não é índice, que inclusive com o mágico do Lula lá no IBGE vai ser índices com confiabilidade venezuelana, não é isso? Os índices não valem nada. A inflação real é o aumento da base, que no ano passado foi 18, no ano anterior foi 16, e a tendência nesse ano, com desastres naturais e eleição, vai ser mais ou menos que 18. E no próximo ano, e no próximo, e depois com o Janja presidente ou coisa pior. Acabou, não é isso? Mas o PT sempre foi contra o plano real, desde que era uma medida provisória. É mentira isso? Eles sempre disseram que eu ser contra o plano real. E agora eles acabaram com o plano real. Acabou a austeridade, vai ter superávit. Vai ter superávit. O mundo quebrou em 2008, mas ele também quebrou um montão de vezes. O mundo quebrou em 29. E a resposta do governo foi tirar o ouro de todo mundo, desapropriar, não é isso? Como eu acredito que eles vão fazer com o Bitcoin até 2033. Eles vão comprar o Bitcoin que está na custódia lá do banco. Vocês têm alguma dúvida que o Bitcoin da Microsoft... Quem pagou a faculdade de Michael Saylor? Quem pagou a faculdade dele? Quem são os brothers dele da faculdade? Não são os caras que estão agora General 5 Estrelas? Você acha que o que ele está fazendo não é autorizado pela máquina lá? Pô, com certeza é, não é isso? Agora, tem pessoas que vão surfar nisso aí e vão se beneficiar, e tem pessoas que vão ser obliteradas financeiramente. A diferença é a autocustódia, né? Se você me permitir uma história de 3 minutos, eu virei um fã da BIPA por causa de minha mãe. Minha mãe que morreu ano passado, era a única corretora que ela conseguia usar, bicho. Porque o User Experience não precisava escrever nada, era só clicar, não é isso? Era só apertar o botão, ela conseguia comprar e vender na BIPA com maior facilidade. A maioria das pessoas, elas não estão... agora, a BIPA é mais competitiva em preço, né? Que vocês criaram os tires, né? Quando o cara vai utilizando mais e tal. Mas originalmente, que era 2%, era 2%, não era competitivo. A questão é que se oferecia uma coisa, o que mais oferecia? Quem é que faz saque grátis on-chain? Quem é que faz saque grátis Lightning? É exatamente por isso que todos os cursos que eu dou, eu indico o cara abrir conta lá. Porque o cara, em vários aspectos, vocês queimam dinheiro para atrair o usuário. Vocês queimam dinheiro dando cashback e queimam dinheiro fazendo transação on-chain grátis, né? Aí isso atrai mais gente e reduz custo. Novamente, economia de escala, né? Custo de transação.
talvez não seja legal, talvez não, provavelmente daqui a 10 anos não seja legal, nem legal fazer saque on-chain de Bitcoin nesse país aqui. Eu acredito que quando vier a inflação, a primeira coisa que os caras vão fazer é controle de capital, né? E quando vier controle de capital, vai voltar o spread de 10, 20% do Bitcoin, que a gente sai carregando mala de dinheiro, nota de 500 euros no sapato, não é isso? Cada sapato, 20 mil euros, nota de 500 euros e depositava no banco lá. Eu fiz muito isso. Eu acho que muita gente nessa época, 2014, 2015, 2016, 2017, tinha muita oportunidade de fazer. Não é uma arbitragem perfeita, né? Porque não é imediato, uns limpa de overnight de um dia para o outro, mas dava para ganhar dinheiro. Acho que esses dias vão voltar. E na hora que esses dias voltarem, essas empresas de Bitcoin todas do Brasil não podem não existir. Mas essas pessoas todas que estão aqui vão continuar existindo, eles vão prender serviços com sede aqui ou fora, né? Perfeito. Para puxar agora também o Márcio e o Renato para a conversa, queria perguntar para vocês também como vocês veem as alternativas de conclusão, de solução desse cenário. Porque, assim, 400% de dívida é um número que não parece sustentável. Se fosse na economia da nossa família, no cartão de crédito, a gente estava muito preocupado. Então, assim, passando a palavra para vocês dois, como vocês veem esse cenário? Porque, assim, a gente dentro do ecossistema fala muito num cenário binário de ou tem calote ou tem pressão. Vocês que estão mais no mercado tradicional, sabe, com venture capital e não dentro de uma bolha, assim, tem menos vieses. Como vocês veem que esse cenário se resolve? Posso começar só completando aqui o ponto do Fernando? Eu acho que interessante é pensar que não só a gente não consegue rodar com 400% de dívida na pessoa física, como você não consegue fechar todo mês negativo indefinidamente. Então, hoje os países rodam com déficit nominal absurdo. Você olha Brasil, olha, a gente fala de déficit primário, mas o nominal, quando inclui serviço da dívida, está próximo a 10%. Então, isso é uma velocidade. Quando a gente olha a trajetória da dívida brasileira, realmente é preocupante, né? Com toda essa discussão em cima do déficit corrente. E quando você olha os países desenvolvidos, a gente também olha Estados Unidos, mesmo com a economia crescendo 2%, você tem um déficit nominal de 6,5%. E esses países estão gastando, tem um nível de endividamento e estão tendo que pagar os juros que é 14% do orçamento americano. Então, esse número é o mesmo nível de despesa financeira que você tinha na época da Segunda Guerra Mundial. E aí, acho que falando em termos de quais são, para onde que, de uma forma resumida, isso pode chegar, acho que você tem dois caminhos. Um é a consolidação fiscal, que o político impede que isso aconteça, então você gasta menos, ou austeridade que ninguém quer, porque é muito pouco popular para ganhar voto. Então, acho que esse seria um caminho. Nos Estados Unidos, vou falar mais dos Estados Unidos, porque eu acho que a economia mais relevante e tem até mais importância para o Bitcoin do que o Brasil. Mas para você fazer esse ajuste cortando gasto nos Estados Unidos, você teria que reduzir 35% o nível de gasto atual da economia americana ou aumentar 40% da receita, ou seja, aumentar 40% o tax federal nos Estados Unidos. Então, esse seria um lado, mas como a gente vê, acho que tem o caminho inflacionário, que é a impressão de dinheiro, e aí você corrige isso ao longo do tempo, com essa trajetória com a inflação. Então, por isso que, obviamente, as pessoas acabam procurando alternativas de reserva de valor. Então, quais são as reservas de valor que você tem disponível para alocar seu patrimônio e conseguir se proteger desses dois tipos de cenário. O interessante é que esses 2% do PIB, talvez metade, ou uns 40%, é gerado pelo próprio Estado, né? O próprio Estado que, através da despesa dele, tem um impacto aí, metade, basicamente, do PIB. Mas é como se, sei lá, um cara quebrasse a janela da minha casa e eu tivesse que ir numa loja, comprar uma janela nova, pôr uma janela nova, no final a janela custa $2.000, então teve $2.000 de aumento do PIB.
mas no final nenhuma riqueza foi criada. Nenhuma. Então o próprio PIB já é uma estatística muito, muito furada. E olha, todo esse gasto aí de 10% do orçamento são números absurdos, assim. E a gente está tentando imaginar qual seria o cenário, né, qual seria a possibilidade de um gestor de política pública, de um político americano que tem que se reeleger a cada 4 anos, ter uma austeridade suficiente para cortar 30% da sua própria receita. Então, assim, é muito pouco provável, né? É altamente improvável, como diria o Taleb. Só para acrescentar o comentário do Renato, né, nós como alocadores de capital, a gente sempre fica quebrando a cabeça, buscando onde alocar o dinheiro dos clientes. Pela ótica do Venture Capital, eu acho que como classe de ativo, acaba oferecendo alguns benefícios. O primeiro deles é retornos mais altos que as outras classes de ativos, por conta de expansão tecnológica, por conta de inovação. E a segunda, que é muito importante para quem monta carteiras, monta portfólio de investimento, é a baixa correlação com as outras classes. Então, no momento onde os investidores buscam uma reserva de valor, uma carteira diversificada se torna importante. O Bitcoin surge como alternativa, mas também surgem alternativas como buscar quais são os empreendedores da nova onda de empreendedorismo. Quem está criando novos negócios, quem está de fato, quem vão ser os próximos Abílio Diniz, o próximo Setúbal do Brasil, nessa próxima onda. Entendeu? Porque a gente passou a nossa onda de industrialização, o Brasil é muito forte em serviços, mas também é uma população muito ávida por tecnologia e muito fácil de adotar tecnologia nova. A gente vê isso até pelo Bitcoin, né? O quanto a adoção no Brasil foi mais forte do que em vários outros países. Então, na perspectiva de alocador de capital e investidor de venture capital, eu acho que faz sentido continuar apostando em preços de tecnologia e mantendo reserva de valor através do Bitcoin. Perfeito. Nesse contexto todo de crises de liquidez, quando eu mandei a proposta da pauta no grupo que a gente estava se organizando, o Roxo levantou a mão e falou: cara, acho importante nesse contexto todo a gente discutir também o milkshake do dólar. Eu não sei se vocês sabem o que é o milkshake do dólar, então vou pedir para o Roxo explicar para a gente como esse contexto de crises de liquidez e o que é esse tal de milkshake dólar. É uma ideia, é uma tese, mas assim, também não tem muita matemática por trás, ela é meio intuitiva, na verdade. Foi criada por um gestor de uma casa chamada Santiago Capital. Ele é um americano chamado Brent Johnson. Não é o Brian Johnson do ACDC, é o Brent Johnson. E esse cara é muito bom, tem um canal, vale a pena ver, ele faz uns vídeos no YouTube. E basicamente a tese dele é o seguinte: o lastro do dólar, existe lastro em dólar. O lastro do dólar é a dívida. É a emissão de dívida global. É o M2 e assim por diante. Então, basicamente, quando um banco em Singapura empresta um dinheiro, faz um contrato comercial ou financeiro com o cliente dele, ele pode escolher alguma moeda para fazer essa transação. E aí, 70% das vezes, já foi mais, hoje 70% das vezes, a moeda vai ser o dólar. Então ali o que aconteceu foi que criou-se uma dívida e também se emitiu uma moeda. O negócio da impressão de dólar, as pessoas confundem um pouco. Quem imprime o dólar não é necessariamente o Banco Central americano. O Banco Central americano até emite um negócio chamado Bank Reserve. Mas quem emite dólar mesmo são os bancos. Os bancos, na hora que eles emprestam dinheiro para a população, eles estão criando moeda naquele momento. E aí o balanço do banco ele é flexível e o banco vai decidir se ele quer aumentar ou não a alavancagem dele. Nesse momento, como houve toda essa impressão monetária, né, da qual a gente tratou aqui,
que mesmo subtraindo o PIB é absurdamente grande, é muito maior do que o retorno médio dos investimentos, principalmente nos últimos anos, quem fez essa impressão principalmente foram os bancos. E o pior de tudo é o seguinte, a gente só é capaz de calcular o M2, o aumento da base monetária, americano. Você não consegue calcular o que se aumentou de base monetária e de dívida no resto do mundo. Tem um banco francês hoje emprestando dólar para alguém, tem um banco australiano emprestando dólar para alguém, e a gente não consegue contabilizar. E aí o que acaba acontecendo? A gente tem um monte de dívida em dólar, basicamente o lastro do mundo são dívidas em dólar, e a gente tem ativos e riqueza em dólar. O problema é que houve uma inflação dos preços dos bens por conta do aumento da base monetária, mas houve também uma inflação de ativos. Os investimentos, os imóveis, a bolsa, as empresas, os VCs, os ativos foram valorizados, inflacionados, inflados nos últimos anos também por conta da impressão monetária. E muitas vezes essa dívida que foi criada, ela foi criada para você comprar um ativo. Por exemplo, um cash and carry do Ien. O cara emite uma dívida lá no Japão, em algum lugar, e no final isso acaba comprando ativos, casas na Califórnia, no Texas ou em algum lugar do mundo, em dólar. O problema é que quando os ativos vão se valorizando muito e a expectativa é uma euforia, porque a economia vai voltar a crescer e a IA e a Kamala Harris agora vai vir, coisa e tal, o que acaba acontecendo? Os ativos se valorizam demais e aí em algum momento você tem uma crise de liquidez. Que é o quê? A realidade ela se mostra e a situação econômica aparece, a recessão aparece, o desemprego aparece, as pessoas começam a mandar a gente embora, vem uma onda de calotes, inadimplência nos bancos, e aí você tem um crash, uma deflação de ativos. Então os ativos se desvalorizam, os imóveis, as ações e tudo mais, mas a dívida não. A dívida continua crescendo, porque as pessoas têm que pagar a dívida, o principal e mais o serviço. Então o que acaba acontecendo, o que pode acabar acontecendo em algum momento, é que uma grande deflação de ativos, você vai ter muito mais dívidas em dólar do que dinheiro. Então, falta dinheiro. Então, por incrível que pareça, hoje a gente tem medo da inflação, mas a gente também tem que ter medo de uma deflação rápida. E isso faz com que os ativos de risco, como por exemplo o Bitcoin, se desvalorizem. Então, eu acho que uma questão importante é a gente deixar o ecossistema saudável e também ter, de alguma maneira, outros tipos de reserva, de numerário e tudo, para que a gente possa passar por esse cenário que eu chamo de horizonte de eventos. Então, a gente poderia, dependendo da quantidade de energia acumulada, ter quedas nos ativos aí de 70%, 80%. O próprio Bitcoin sofreria muito, mas um cenário após isso seria ou austeridade, que o Renato falou, ou ligar a impressora de novo e vamos imprimir dólar para pagar isso tudo. E aí a inflação, a hiperinflação aconteceria rapidamente. E esse seria o momento do Bitcoin ser, de fato, implementado para valer. Então, existe um momento antes da implementação, que é um momento em que ele pode sofrer bastante e que a gente precisa ter planos, ter condições, ter proteções, quem sabe seguros e esse tipo de coisa. Então, falar um pouquinho do que pode acontecer e as turbulências que a gente pode sofrer no Legacy, antes do Legacy quebrar. Né? Mais ou menos no contexto. E eu sei que o Renato tem muitas ideias sobre isso, o próprio Facuri está aí, se quiser sentar com a gente aí também, fica à vontade. Bom, puxando então para o Renato, falamos de vários riscos. Um desses riscos nesse momento de, chegou num cenário binário, talvez tenha inflação, talvez os governos vão ter austeridade. Acho que como um Bitcoiner eu não acredito nesse cenário. Tem um cenário também que pode ter um crash, as dívidas não se tornarem pagas.
como o Bitcoin entra nisso, especialmente pensando no risco da contraparte que ativos como o ouro e o Bitcoin não têm, porque o Roxo falou agora de seguros e coisas que estão dentro do sistema. E aí isso me causa um pouco de ansiedade, assim, fazer seguros e proteções dentro de um sistema que a gente está falando que está fadado ao fracasso. Fazer um seguro internamente a um sistema que está focado, que está dado ao fracasso. Ganho certo. É ganho certo, né? Mas se o sistema só... sabe, o risco mais de uma contraparte... preocupação de não liquidarem, né? De não ter o pagamento. Ou as coisas quebram, colapsam, ou elas enferrujam, né? Então, me parece que eu não vejo um cenário em que simplesmente ninguém paga ninguém, que nem um grande reset. Por quê? Porque os governos têm impressora, eles não precisam dizer não vou pagar. Eles não pagam ligando a impressora. Né? Mas ninguém paga nada desde 2018. É isso. Quem compra tesouro direto recebe mais ou menos riqueza do que colocou lá. Se a inflação no Brasil, no ano passado, foi mais de 18%, e no ano anterior foi mais de 16%, qual é o investimento que paga mais de 18% descontado todos os custos, riscos e prêmio de liquidez? Tem isso no Brasil? Tem Então, no juro IPCA, negativo, nós fizemos guerra com Portugal, morreu gente ficando quinto. O quinto dos infernos era 20% de senhoreagem uma vez. O ouro que era tirado da terra, bastava colocar o brasão imperial uma vez e ele podia circular para sempre, por gerações, né? Agora é 18% ao ano, não uma vez só, não, é todo ano 18, né? Antigamente era 20%, mas era uma vez. E aquele ouro poderia circular em todo o império, nas colônias, para sempre, né? A senhoreagem não era uma coisa só do Estado. É isso. Não, é porque inclusive os primary dealers, você estava falando lá de euro-dólar, tem um monte de gente. O que mais cria dólar é o sistema bancário. E em segundo lugar, os primary dealers de euros-dólares. As outras instituições fora dos Estados Unidos que criam obrigações em dólar. O MakerDAO não cria dólar equivalents. O DAI, não é isso? Como é o nome do outro lado, do negão lá da BitMEX, como é? Arthur Reis. Como é o nome da stable hipercolateralizada dele? Como é que é Tena? Tena não gera dólares? Pois é. Inclusive, eu acredito que se os BRICS, de fato, forem criar uma própria moeda deles, eles têm uma oportunidade de captar toda a riqueza hoje que está alocada em dólares, inclusive oferecendo um dólar superior ao dólar bancário dos Estados Unidos. Se eles fizessem o DREX é uma blockchain privada, inclusive programada na Solidity como Ethereum, não é isso? Tem 12 nós que estão nos bancos associados, não é isso? E os caras têm um código que eles concordam entre si e rodam entre esses 12 bancos. Se em vez de 12 bancos fosse uma federação de 12 países, análoga, pode ser inclusive código aberto, pode não ser, mas um smart contract, análogo ao MakerDAO, para você tirar dólar, você tem que botar mais Bitcoin que você colocou de dólar. Esses países iam preferir confiar no dólar americano ou no dólar hipercolateralizado. Os ditadores da África, da Ásia, as pessoas que têm medo, inclusive dos países que elas moram, serem considerados criminosos e ilegítimos, eles vão querer poupar em dólar do governo americano ou em dólar hipercolateralizado, em smart contract. É isso. Na minha opinião, a gente está vendo uma situação aí que vai, nos próximos 10 anos, quem utilizar o Bitcoin primeiro como arma geopolítica vai engolir toda essa riqueza. Podem ser os BRICS, gerando dólar hipercolateralizados em Bitcoin, e pode ser os Estados Unidos, desapropriando, como já tem toda, como é que chama, histórico legal, como já tem um precedente legal do ouro, e fazer com Bitcoin o que eles fizeram com ouro em 33. Agora, para as pessoas, acho que não vai ter um momento de calote, eu concordo com o professor Roxo. O calote acontece todo ano. Todo ano, aquele dinheiro que você esqueceu no bolso vale 20% menos. Todo ano, e a tendência é cada vez ser mais. A inflação é uma maneira do Estado se financiar sem precisar cobrar mais imposto. Não, e pior do que a inflação é a inflação com juro negativo. O cara vai lhe dar 10, vai desvalorizar sua moeda em 18 e você ainda tem que pagar imposto, não é isso? Você ainda paga imposto sobre correção monetária. Você vai vender um imóvel. Se bem que imóvel tem MP do bem, né? Tem os fatores de correção e tal. Mas você vai vender um bem qualquer que você adquiriu há 30, 40 anos atrás. 90% do que você vai pagar de imposto é correção monetária, pô, não tem imposto nenhum. Você comprou seu avô comprou uma barra de ouro há 80 anos atrás. Se ele vender hoje, qual foi o ganho real dele em ouro? 0.
Agora ele vai pagar a alíquota em 99% do valor nominal do ouro, né? A inflação enriquece duplamente o Estado. Primeiro, que dilui as obrigações dele, o pessoal está falando de 400% de dívida. O problema maior dos Estados não é dívida, não. É passivo atuarial. O passivo atuarial dos Estados Unidos é entre 15 e 20 vezes maior do que a dívida deles. O que é mais problemático? Dívida de título ou obrigação de pagar aposentadoria de servidor? Obrigação de prestar saúde e educação a criança e velho? Vocês acham que a eficiência desse país vai aumentar ou diminuir nos próximos anos? O pessoal fica na esperança de que vai haver uma explosão de produtividade com inteligência artificial. A geração mais numerosa dos países ricos são os baby boomers, não é isso? É a galera que nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Esses caras vão produzir mais ou menos nos próximos anos. Eles vão pra vala, não é isso? Eles vão pra casa de repouso, não é isso? Gastar um montão de dinheiro com saúde e depois eles vão morrer. Não é isso que vai acontecer com eles? A maioria dos bebês hoje no mundo, eles estão aonde? Vai vir explosão de produtividade da África negra, do mundo islâmico, é daí que você acha que vai vir produtividade? No mundo rico, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Bicho, os Estados Unidos não são um país idoso por um simples fator, migração, né? É só isso. Quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, tinham menos de 200 mil brasileiros lá. Agora já tem estimativa de 2,2 milhões, né? Você acha que vai ter quantos brasileiros daqui a 10 anos lá? Hein? É isso. Nosso país vai atrair gente de valor ou está expulsando gente de valor daqui? Não só investidor, não. Empreendedor. Saverin, pô, o cara mal magnata de nossa época, já se ficou daqui adolescente, né? Isso ou não? É isso. Atletas, como o Renato Moicano, um cara desse, ele seria o que ele é se ele morasse aqui no Brasil? Nunca. O Brasil é um país que não está dando boas-vindas, não está atraindo, na verdade está repelindo as pessoas as melhores pessoas que geram riqueza. É isso, nem precisa de John Galt aqui, o próprio sistema já está botando os produtivos para cair fora daqui. Vai aumentar ou diminuir a produtividade desse país nas próximas décadas? E do mundo? As pessoas vão voltar a ter filho como tinha no passado? Eu acho que vão. Quando voltar o patriarcado. Mas isso aí é coisa internacional. Não vai ser em 10 ou 20 anos, não é isso? Posso só complementar? Sim. Um minutinho só, Renato. E a gente tem uma ilusão com essa questão da produtividade. A gente acha que o mundo ficou mais produtivo nos últimos 30, 40 anos por causa do computador, isso, aquilo. China ainda. Ficou nada. Pensa que a gente inventou o rádio, depois a gente inventou o avião, depois o automóvel. A gente teve saltos de produtividade nos últimos 100 anos que foram muito maiores do que nos últimos 30, 40. Então a gente tem uma falsa noção do aumento da produtividade. Eu acho que nesse ponto de envelhecimento, produtividade e, consequentemente, déficit, né, gasto, se você olha hoje a economia americana, 40% vai para pagar os seniors, né? Então, o envelhecimento da população, seja saúde, seja a previdência, seja o que for dessa população. Esse número é 6 vezes maior do que é gasto com as crianças, com os adolescentes. Então, a educação, você tem um gasto 6 vezes menor, que no final seria o futuro da produtividade, da geração de riqueza de uma economia, né? Então hoje você está pagando a conta e aí você entra novamente no problema de como que você resolve o filho a e o neto. economia. Eles eram investimento. Né? O filho e o neto ele era um investimento. Você tinha 4, 5 filhos porque ele ia cuidar de você. Existe uma dívida tácita entre os filhos e os netos e tal. E hoje, no Japão, se você quiser, você pega uma casa você mesmo lá. Se você quiser reformar a casa, você pega ela para você, porque não tem pedreiro. Entendeu? Não tem uma pessoa para fazer uma reforma numa casa no Japão, porque não nasce mais gente. E a gente tinha uma noção de que o imóvel era um investimento certeiro, terrenos e tudo mais, mas essa diminuição da população, a China vai diminuir em 30% da sua população em 50 anos. A própria certeza de que o imóvel é um investimento lucrativo no longo prazo está questionável. Tudo está mudando muito rápido. Para realizar pagamentos via Pix com Bitcoin ou USDT, você deve clicar no ícone central no menu inferior, clicar em Reais, digitar o valor que você deseja transferir e clicar em Enviar. Agora, digite ou colhe a chave Pix do destinatário, selecione a conta e digite o seu BIPA-PIN. Por fim,
Escolha o método de pagamento clicando em reais. Agora você pode escolher entre usar Bitcoin, USDT ou reais. E para finalizar, arraste o botão branco para confirmar a transação. Trazendo você, Márcio, de volta para a conversa também, o Roxo comentou que no momento de hiperinflação, no momento de questão de liquidez, o Bitcoin cai no começo. E isso está relacionado muito ao mercado tradicional ver o Bitcoin como um ativo de risco e não um ativo sem ser de risco. E aí, semana passada, não sei se vocês chegaram a ver, mas a BlackRock publicou uma interpretação diferente disso. Primeiro eu queria perguntar qual é a sua interpretação do Bitcoin quando você pensa nele, assim, ativo de risco, ativo que tem um risco diferente, você citou ele como ativo descorrelacionado. Como você pensa no Bitcoin nessa questão de risco? Antes dessa conversa, o Roxo mostrou para a gente um gráfico do Bitcoin versus um ETF da Nasdaq 3 vezes alavancado. E assim, a correlação era quase 1. Se der para pôr na tela, eu mandei lá no grupo, não sei se dá. Então, hoje, com certeza é um ativo de risco. Eu entendo que a partir do momento que as pessoas começaram a cair na real sobre o verdadeiro uso do Bitcoin como reserva de valor, isso pode começar a mudar. Não aconteceu ainda. Se você olhar a performance do Bitcoin no momento que a gente está vivendo agora, né, de guerra, Israel invadindo o Líbano, a gente vê o ouro subindo e o Bitcoin caindo. Então não há ainda a percepção do mercado de que isso é uma reserva de valor ou um safe haven. Eu acho que isso em algum momento pode vir a mudar. Quando? Não sei. Posso dar minha humilde opinião aqui? Então, eu tenho falado um pouco a mesma afirmação, né, há algum tempo, meio que sendo representante aí do Nassim Taleb, que é um detrator do Bitcoin, e é um grande pensador. E eu faço a mesma afirmação, e eu e o Renato, a gente morre de rir, porque a gente entende isso que eu estou falando. Que é o seguinte: o Bitcoin, ele não tem valor intrínseco em dólares. Tá certo? Por quê? Porque ele não tem um ativo dentro. Então não é uma moeda que lá dentro tem um ativo em dólares. Então o valor intrínseco do Bitcoin em dólares é zero. Então para um portfólio cotado em dólares, ele pode cair até 90%, digamos. Mas o valor intrínseco do Bitcoin em Bitcoin é 100%. Ele é o próprio valor intrínseco. Ele é o próprio colateral. O dólar é o próprio colateral do dólar. Então, se o portfólio for cotado em Bitcoins, ao invés de ser cotado em dólar, ele não tem volatilidade nenhuma. E ele é o próprio colateral. Então, na verdade, as carteiras no futuro, por exemplo, a própria BIPA poderá fazer uma carteira em que eu vejo o meu portfólio em dólares e, ao mesmo tempo, eu vejo meu portfólio em Bitcoins. E aí você vai conseguir, por exemplo, ver que a tua carteira pode, no Legacy e em dólar, ser muito volátil ou turbulenta, mas em Bitcoin não. E aí depois dessa fronteira, desse evento de liquidez, na medida que as pessoas comecem a utilizar o Bitcoin, então aí você vai ter uma reserva de valor perfeita. Né? Era um outro gráfico. Eu mandei lá no... Eu tinha mandado essa antes, daí eu mandei. Fica à vontade. Ele está colocando. É que esse só contextualizando, isso aqui é do paper da BlackRock da semana passada, que é justamente uma análise... Por que eu coloquei essa imagem hoje? Porque hoje tem toda a questão geopolítica do, mísseis do Irã para Israel, etc. E o Bitcoin caiu. O Bitcoin começou o dia nos $64 mil e hoje agora está nos $60 mil. Então, apresentou uma queda, o ouro subiu e a crítica que a gente sempre escuta é qual? O Bitcoin não cumpriu o seu papel como um ativo de proteção para momentos geopolíticos, porque no momento imediato ele caiu. E no fundo isso, na minha visão, acontece muito porque tem muito
trader algoritmo, muita pessoa que coloca o Bitcoin na mesma cesta de ativos de riscos com S&P 500, com QQQ, etc. QQQ é o ETF da Nasdaq, né? Daí essa análise da BlackRock, que era um paper que eles lançaram semana passada, pegou um recorte diferente de olhar só no dia do acontecimento geopolítico. Eles pegaram depois de 10 dias e depois de 60 dias. E aí a gente vê o desempenho do S&P 500, que é o SPX, do ouro e do Bitcoin nessas janelas temporais, e a gente vê os eventos, a escalada dos Estados Unidos com o Irã em 2020, quando o Trump matou Soleimani, alguma coisa assim o nome dele, na época do Covid, em março de 2020, nas eleições americanas e o Trump falando stop the count, e aí vários outros eventos geopolíticos. Então, eu acho interessante essa discussão de risk on, risk off, porque no fundo o ativo é o mesmo, é muito o modelo mental que a gente tem na nossa cabeça que determina em qual cestinha a gente vai colocar o ativo, mas no fundo o modelo mental de muitos dos investidores ainda tem uma simetria de informação, né? Tipo, ainda não tem essa visão do Bitcoin como um ativo que protege dos riscos geopolíticos, muito pelo contrário, o Bitcoin, que nem você comentou e que nem ainda não foi ali, daqui a pouco vai, desculpa, mas o Bitcoin é muito visto como um QQQ alavancado 3 vezes. O Bitcoin é uma A questão é a seguinte, talvez a questão não seja a simetria de informação. Talvez o Bitcoin mantenha uma volatilidade superior aos demais ativos da história da humanidade, porque ele sempre vai ser mais líquido. Em dólar. Não, e nos outros ativos, em ouro, em prata, porque ontem o Nikkei caiu de madrugada, abriu em queda de 4,5%. Eu preciso agora de dinheiro, meu dinheiro vai parar no Japão agora, senão eu vou tomar uma chamada de margem. Como é que eu faço para de madrugada mandar meus reais? Eu tenho que mandar Vale e Petrobras de madrugada para o Japão? Meu Bitcoin chega lá em 10 minutos, né? Você compra um cafezinho com a Vale ou com a Apple? Pelo fato do Bitcoin ser mais líquido, ser negociado 24 horas, 24/7, pelo fato dele chegar e aparecer de um país para o outro em 10 minutos, talvez ele futuramente continue sendo mais volátil do que todos os outros ativos, porque ele é mais líquido, né? Eu ia comentar justamente isso. Acho que além da liquidez, a questão da alavancagem. Né? Então, quando você tem a alta liquidez e a possibilidade de você negociar um ativo 24 horas por dia, você 300 vezes, mais 300 tipo vezes. de investidor que também utiliza a alavancagem para acho que é um posicionamento diferente da BIPA. O pessoal do jogo você do tem Tigrinho, um né? mercado, O pessoal do jogo do Tigrinho. exato, com muita alavancagem, né? E aí você tem esses eventos, acho que um efeito ruim, mas eu acho que essa análise do BlackRock é boa, porque você tira esse ruído, né, do curto prazo. Porque isso, né? Você vende uma ação, é o que? É D+3 ainda? Uma coisa assim, câmera lenta. Tipo, sei lá, teve aquele ataque do Irã em Israel no passado, que eles soltaram vários mísseis, meio acertou? Acho que era no sábado. Que ativo você vende no sábado quando você precisa de liquidez? Então, mesmo essa volatilidade que o pessoal geralmente aponta o dedo e cita como algo negativo, no fundo só mostra que é o único mercado que está aberto 24 horas por dia e 7 dias por semana, que é algo extremamente positivo na minha visão. É isso. E esse gráfico mostra a linha vermelha e a linha branca. A linha branca é o Bitcoin, é o preço do Bitcoin. Ele termina ali no começo de 24 gráfico, mas ele continua com essas mesmas características. E a linha vermelha é o Nasdaq, né, que é a bolsa americana de tecnologia, alavancada 3 vezes. Então, é de se esperar muita volatilidade, mas veja, é a bolsa que mais subiu do mundo nos últimos 20 anos. E alavancada ainda 3 vezes, então a mesma expectativa de variação também é uma expectativa muito grande de retorno, né? É que volatilidade não é só para baixo, né? A gente fala volatilidade, parece ruim, mas num ativo que está na fase inicial de adoção, volatilidade em média para cima, isso é o que a gente observa no Bitcoin. A discussão sobre a fase inicial da implantação e ao mesmo tempo da natureza do Bitcoin ser volátil por sua própria natureza ou ele vai se tornar estável com o tempo, é uma discussão do Taleb com o melhor amigo dele, que é um francês chamado Rafael Duhaldi. Nós precisamos trazer esse cara um dia. Ele está com vontade de vir para o Brasil, inclusive. Já me falou umas 2, 3 vezes.
E eles são muito amigos, eles brigam no curso, né? Tem um curso chamado RURI, que é Real Risk World Institute. São 4 caras que se autodenominam Gauss-busters. É uma coisa de nerd, né? Os Gauss-busters, os caras que brigam com a curva de Gauss, né? E aí tem o Nassim Taleb, o Rafael Duhaldi, o Robert Frey, que é um dos fundadores do Medallion Fund, e o 4º cara é o Bruno Dupiri, que é um cara de derivativos de opções da Bloomberg. E aí a diversão é o Rafael ficar brigando com o Taleb. E o Taleb fala, shut up, Rafael. E aí o Rafael fala, tem um estudo dizendo que se você compra Bitcoin e toma cloroquina ao mesmo tempo, você vive mais, assim, fica brigando, esse tipo de coisa. E o fato é que o Rafael acha que o Bitcoin pode diminuir a sua volatilidade com o tempo, na medida que ele comece a ter uma implantação maior. E o Taleb já acha que não, e a explicação é porque, não tendo valor intrínseco em dólares, ele tem uma natureza muito turbulenta, porque tudo aquilo que não tem valor em si mesmo, não tem valor de liquidação, se você liquidar ele vale 0 em dólares, faz com que qualquer mudança na taxa de juros mude radicalmente o seu valuation. Porque qualquer coisa que tem um fluxo de caixa mínimo, se a taxa de juros for 0, essa coisa vale infinito. E qualquer coisa que tem fluxo de caixa muito grande, se a taxa de juros for infinita, aquilo vale 0. Então, na medida que o pêndulo da economia, que a taxa de juros mexe, e os juros sobem, e depois os juros caem, não é o juro do Banco Central, não é o juro real. Porque o Banco Central só manda no juro de um dia. E o mercado manda no resto. E aí, quando o pêndulo mexe, é natural que o Bitcoin tenha uma grande volatilidade em dólares. Então a gente tem que pensar no cenário, de fato, em que a gente cote as coisas em Bitcoin. E aí, obviamente, a volatilidade vai ser 0. Então, talvez a gente não precise ficar torcendo para a volatilidade do Bitcoin no Legacy cair. Talvez, de fato, seja necessário criar um sistema paralelo próprio, que vai ser cotado em Bitcoin, e aí, naturalmente, não vai ter volatilidade em Bitcoin. Perfeito. Bom, eu adoraria ficar muito mais tempo com vocês, tem muitas coisas que eu gostaria de trazer para cada um, mas como a gente já está se aproximando do final, eu queria colocar vocês numa situação difícil, na verdade, que é a seguinte: tem aquela frase clássica que é que Deus inventou o dólar para tornar os economistas humildes, né? Pensando nisso, tentar adivinhar o preço do Bitcoin no futuro, eu acho que é 10 vezes mais difícil e torna a gente 10 vezes mais humilde. Dito isso, queria perguntar para cada um de vocês qual o papel que o Bitcoin tem num portfólio, essa é a pergunta simples, e daí também perguntar qual é o cenário base que vocês têm para esse próximo ciclo e, sei lá, cenário base também pensando, sei lá, vamos falar um topo para esse próximo ciclo. Qual seria esse topo? 100 mil dólares, 200 mil dólares, 1 milhão? E sem compromisso nenhum, porque é isso, eu sei que é dificílimo quando qualquer pessoa pede para eu tentar adivinhar, eu sempre fico ressabiado. Com esse adendo feito, por favor. Eu não vou arriscar dar um preço alto, porque é o que você falou, se é difícil prever preço de dólar, real, Ibovespa, quanto mais o Bitcoin. Mas com certeza essa tendência é para cima, isso eu tenho convicção. Papel disso no portfólio, de novo, é um ativo descorrelacionado, é um ativo que com o tempo pode se tornar uma reserva de valor, como a gente viu nessas análises aí, ainda não, mas com o tempo. Ele possui características que outros ativos não têm, então ele é um ouro melhorado, vamos dizer assim, né? Então eu acho que em algum momento ele pode vir a substituir o ouro como um ativo safe haven. Então, eu acho que deve estar em todo e qualquer portfólio, sem sombra de dúvida. Renatão? Rapaz, eu só compraria ouro numismático, velho. As moedas de alumínio, na época que o alumínio valia mais do que o ouro, ainda são valiosas, né? Ainda valem mais do que a de ouro. Na época napoleônica, na época de Napoleão, né? Antes de ter o processo de engenharia, né? De produzir, ter a economia de escala
a gente produzir alumínio com custo mais baixo, o alumínio já custou mais do que o ouro. Né? Vários metais, né? Até platina, por exemplo, né? Platino, uma coisa para dizer que é melhor que o de ouro, está sendo demonetizado em ouro violentamente, né? As sociedades que não adotaram o cobre na idade do cobre, elas foram destruídas, né? As sociedades que insistiram no cobre em vez de usar a prata, elas foram financeiramente destruídas, né? As sociedades no século 17, 18, quando a Europa adotou o Gold Standard, que continuaram usando a prata, como a Índia e a China, foram pesadamente demonetizadas, destruídas financeiramente. Quem não adotar o Bitcoin e insistir no ouro vai ser destruído financeiramente. O problema, tem um artigo clássico do Micaroni, né? O bug do ouro. Você consegue tirar o ouro do país? Eu conheci gente que teve que voltar 30 anos depois para a África, esperando terminar a guerra de colonização para buscar o ouro. Se duvidar, em Cuba deve ter ainda ouro enterrado, gente que nunca voltou para buscar, né? Na Venezuela, teve momentos que o ouro lá dentro custava metade de fora. É fácil ir lá buscar o ouro e tirar de lá? Isso fora, sem falar de falsificação. É fácil falsificar ouro? Teve um all-time high do ouro em 79, que só recuperou o valor nominal. Em 2007, bicho, foram quantos anos perdendo? O ouro agora bombou, bateu 2.700. Mas ano passado estava abaixo de 2.000, não é isso? Até ano passado, tinha gente perdendo o nominal do pico de 2011. Isso é reserva de valor? O problema é que o ouro está sendo pesadamente demonetizado. Até o fim, até 71, o valor do market cap do ouro era mais ou menos igual do market cap das Fiat. Inclusive, eu acho que isso aí que o professor Roxo botou, não é que o Bitcoin seja correlacionado com o Nasdaq. É que eles dois têm uma correlação serial com o aumento da base monetária. O problema é exatamente esse. E não precisa ser o aumento da base monetária de um lugar específico, não, é dos agregados mundiais. Não é que a China faz o que eles acabaram de fazer agora, me arreganhar lá. Não, agora não tem mais como é? Compulsório. Porra, ele tá numa sintonia que rapaz, até as palavras que ele fala, você já sabe de qual que eu vou dizer, caralho. Não vai ter mais compulsório, agora é juro negativo, dinheiro para todo mundo, helicóptero de dinheiro. Isso não vai ter chinês, não vai ter gente em Macau, não vai ter gente em Hong Kong, não vai ter gente que, inclusive, ilegalmente na China, vai dizer, rapaz, não tenho onde botar meu dinheiro aqui não, velho. Eu vou comprar imóvel na China, que já tem 50 milhões de imóveis vazios, eu vou comprar título de governo de juro negativo, rapaz, eu vou meter a operação ilegal de mineração, não é isso? Vou meter ele bronca, e muita gente deve estar fazendo isso na Rússia, no Cazaquistão, em lugares aí que você nem imaginar, não é isso? Pois é. Qualquer abuso de poder leva à sua perda. Se você usar uma violência excessiva com sua mulher, com seu filho, você vai perder a sua autoridade, às vezes para sempre com eles, né? Você vai perder a sua autoridade com a comunidade, como pai e marido. A mesma coisa está acontecendo com os estados. Os estados vão perder a autoridade de imprimir dinheiro porque eles abusaram desse direito. Se eles mantivessem a impressão de moeda, a senhoriagem limitada, mantendo uma inflação, mantendo o valor das coisas, como a Bitcoin propunha lá, eles iam ficar isso aí eternamente. O problema é a natureza humana. 100% das vezes que houve Gold Standard, quem tinha o poder de imprimir o papel, imprimiu mais papel do que tinha de ouro, não é isso? Sempre, porra. Qualquer um de nós, se tiver uma impressora, que você chega lá e aperta um botão e sai $1 milhão e morre uma pessoa aleatória no mundo, você meter o dedão e matar um monte de gente aleatória. Inclusive, as pessoas que apertam esse botão, na cabeça delas, não estão matando ninguém. Eles estão fazendo as políticas anticíclicas keynesianas, né? Eles estão fazendo bem para a humanidade. Se nós faríamos isso achando que ele está matando alguém, imagine os psicopatas ponerológicos achando que estão fazendo bem na humanidade, né? Matar uma pessoa, um bebê, é uma tragédia. Matar 50 mil pessoas em outro lugar do mundo é só uma estatística, né? Então, assim, a visão que eu tenho é que a gente tem tudo para esse ciclo novamente ser um ciclo que termine com uma grande euforia, um fim de festa exagerado, né? Já que está na moda, um fim de festa meio Puff Daddy, assim, de ser da economia, né? Com freak-off e tudo mais, e Boa Noite Cinderela. E aí, o Bitcoin, por ter essa característica, essa natureza de se comportar muito parecido com empresas tecnológicas, com startups, com tecnologia, tem tudo para capturar
uma parte significativa desse movimento de alta. Eu vejo o Bitcoin tranquilamente acima de $100.000 aí no final desse ciclo. Eu acho que não passa do final de 25. Não passa o fim desse ciclo. Não, eu acho que chega aí até setembro, outubro de 25, alguma coisa assim. Quem sabe 110 ou $120.000. Mas depois, se a gente realmente tiver um estouro de uma bolha, o Bitcoin pode corrigir, né? Se o Nasdaq caísse 60%, o ETF alavancado 3 vezes dele cairia 90%. Então, é possível que o Bitcoin, em algum momento do seu máximo, possa cair 90%. Mas isso pode parecer uma má notícia aqui, mas não é. Pode existir um momento nos próximos meses ou anos em que a gente consiga comprar Bitcoin com 90% de desconto do seu máximo. Então eu acho que a gente precisa ter uma carteira e fazer um balanceamento dinâmico dessa carteira para que a gente se beneficie dessa natureza volátil do Bitcoin e que, se realmente houver um evento desse, talvez seja uma oportunidade de uma vida de compra, principalmente para quem não se posicionou tão bem ainda. Então eu acho que cabe sim, como falou o Márcio, em qualquer portfólio, um pouco de Bitcoin, para algumas pessoas 5%, para outras 10%, né? Mas como a gente viu na apresentação inicial, quem começou com 10% de Bitcoin antes da alta e não vendeu, virou 80% da carteira, virou Bitcoin, né? Então existe uma técnica chamada rebalanceamento de portfólio, está no capítulo 9 do livro Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, professor do Buffett. O livro é de 49, e ele diz lá, se você não sabe o que vai acontecer no futuro, você divide o seu dinheiro em 30% de ações, 70% em títulos públicos, e aí quando as ações caírem demais, o 30% vai virar 20%, vai virar 15%, e aí naturalmente você vai ter que repor aquelas ações. Quando a bolsa subir demais, o 30% vai virar 40%, vai virar 50%, vai virar 60%, você vai ter que diminuir um pouquinho das ações para voltar lá na relação 30-70%, e você naturalmente vai se beneficiar do zigue-zague, do sobe e desce da bolsa ou do mercado sem que você precise prever o futuro. Então é uma maneira de comprar barato e vender caro. Isso com o Bitcoin você consegue fazer de uma maneira exponencial, porque toda hora ele está variando muito. Então eu acho que existirão oportunidades muito grandes. O problema é, se o Bitcoin multiplicar muitas vezes na sua carteira, talvez você tenha que diminuir um pouquinho, e na queda você também talvez tenha que atrasar um pouquinho a sua compra. Não comprar logo de cara, porque como ele tem essa natureza de que quando ele vai, né, ele vai para a cauda mesmo, ele tem essa característica de lei de potência, de exagerar na cauda. Então se você comprar ele um pouco atrasado, eu acho que você consegue aumentar muito a sua posição em Bitcoin no longo prazo, diminuir a volatilidade do seu portfólio e quem sabe fazer uma entrada muito auspiciosa aí depois das crises. Sempre que tiver as crises vai ser o momento de comprar. Então é importante ter caixa em dólar, no MEREF, como chama, né, o pessoal lá do Gaussbuster, títulos de renda fixa, coisas que você consegue resgatar rapidamente, porque o Bitcoin dá essas oportunidades de você comprar ele no fundo. Facuri, você queria falar alguma coisa? Que a gente vou dar aqui o microfone, porque temos nossa unidade. Vocês estão... Tem pouca coisa para adicionar. Na verdade, eu quero fazer uma pequena provocação para todos, porque acho que todo mundo falou de todas as colocações aqui, de certa forma, estão conectadas. Quando a gente fala em preço de Bitcoin, você está falando preço do dólar, né? Quando você fala em crash, você está falando em alta do dólar, em alta da moeda base. Então, quando se fala em inflação, em emissão monetária, você está falando em aumento de crédito. Quando você fala em juro negativo, você está falando em como é que você produz juro negativo? Uma capacidade ilimitada de expandir crédito. Porque aí você pode fazer uma inflação. Se essa inflação for acima do juro nominal, você tem o juro real negativo. O juro nominal negativo, teoricamente, é possível, né? A gente
Mas na prática implica no sujeito comprar um papel mais barato, mais caro e comprar um papel a cento e tanto e resgatar pago. E a lógica do sujeito fazer isso, juro nominal negativo, é apenas no sentido de proteção, né? No sentido de segurança, de querer preservar uma parte do recurso. Agora, o pressuposto básico para se imaginar que é possível manter o juro baixo ou até negativo ad eterno, é você dizer que você tem como imprimir dinheiro ad eterno. Só que a impressão de dinheiro não é Banco Central, como você falou. A impressão de dinheiro, o Banco Central ele imprime o M1, que é aquela reserva bancária, né? o reserves, que ele coloca nos bancos. Mas a verdadeira impressão é um contrato entre um tomador e um doador, onde existe a relação de confiança. Eu empresto e eu recebo os juros e o principal. Então, quando você precisa expandir o crédito, você baixa o juro para que os empréstimos aumentem. Quando você precisa emitir dinheiro, imprimir dinheiro, você abaixa o juro e os empréstimos aumentam, o crédito aumenta. Então, o mecanismo usado para você aliviar quando você tem risco em qualquer ativo, né, tem um risco de crash no setor imobiliário, um risco de crash, é o mercado de dívida. Então você foi criando desde 1971, quando você não teve mais limitação à emissão de crédito, porque você tinha um lastro físico, você não tem mais, tudo bem, já era mínimo na década de 60. No final da década de 60 já não tinha mais, o lastro de ouro era já bem pequeno. Depois de 71, zero. E com a queda do depósito compulsório e dos outros mecanismos de regulatórios, o compulsório hoje é zero no sistema bancário americano, é zero na Europa, no Brasil ainda tem, mas lá é zero. Então, não existe limite para a impressão monetária, que é o aumento do crédito. Então, em um certo momento, a consequência disso, quando você aumenta, imprime dinheiro, você está criando um serviço de dívida. Porque para você empurrar crédito, você precisa dar um yield para a pessoa. Nem que seja 1%, nós ficamos 3, 4 anos com yield de 1%. Né? O short term era zero, mas os contratos mais longos tinham, mesmo assim tem yield. Então você chega num ponto onde você não consegue mais fazer isso. Não tem. Eu hoje defendo claramente que é impossível você hoje, com o mecanismo monetário atual, acreditar numa hiperinflação monetária. Por quê? Porque para você hiperinflacionar, você tem que imprimir dinheiro para sempre. Mas imprimir dinheiro hoje não é helicóptero, não é papel, não é que nem... Todo o dinheiro hoje é um crédito com duration. E quando ele tem duration, ele tem um serviço, tem uma taxa de juros. Então, o ponto, a crença de que é possível o juro real ser negativo por força de governos, para mim, ela é uma falácia. É o limite. Por quê? O que precisaria para o juro real ser negativo para sempre? Uma possibilidade de você imprimir dinheiro para E sempre. o banco querer emprestar, mas Exato. não adianta o Banco Central baixar o juro, Não adianta. as pessoas o juro vai cair, não. O Banco Central americano vai pagar mais barato no dinheiro que ele vai pegar de você, mas não é porque o dinheiro vai ficar mais barato na praça. Mas exatamente, Não o vai. dinheiro contrai. O Os mercado, bancos não vão emprestar dinheiro E barato. posso te dizer, o mercado pode subir o juro sem subir o juro. O que significa subir o juro? Quando você tem o juro real pode ficar positivo, mesmo que o juro nominal seja zero. Como é que o juro real fica positivo se o juro nominal é zero? Uma deflação. Quando você tem queda de preço, você não toma dinheiro nem a -2. Você não quer tomar empréstimo nem a juro negativo. Porque eu vou tomar empréstimo para comprar um ativo que vai cair, a minha dívida vai ficar mais cara. Se a tua dívida fica mais cara versus o teu ativo, a tua carteira inteira está com juro real alto. Você está pagando, se você tomou empréstimo a -2% e os seus ativos caíram 20%, você pagou 18% de juros para carregar aquela carteira, que é teu prejuízo. Então, no limite, no momento que essa ciranda, a confiança terminar, e um dos pontos-chave da confiança é justamente a confiança nos tesouros. Os tesouros dos países têm uma hora que eles não conseguem mais emitir. Porque para ele continuar printando dinheiro, ele tem que... O contrato é assim, para você printar dinheiro, você precisa colocar uma dívida. Você precisa ser capaz de place, né, de colocar um papel público. Senão você não printa. Você precisa de crédito aumentando em algum lugar. Nessa hora, que você não consegue mais, porque o sistema todo não tem mais confiança, quer dizer, não é só tem o sistema privado de crédito, ele é muito grande. O sistema privado são crédito das empresas. Se você tiver um problema
uma reação em cadeia, igual 29, onde as pessoas têm medo, né, em relação a crédito, problema de crédito umas com as outras, a velocidade com que os créditos contraem é maior até do que a capacidade dos governos de imprimir. O cara faz um déficit de 500 bilhões, mas os prejuízos são de 2 trilhões. O efeito é deflacionário do mesmo jeito. É isso, mas na Venezuela e na Argentina não foi assim, né? Porque lá não tem duration. Lá não tem, não tem crédito longo. A Venezuela, alguém empresta dinheiro lá por mais de uma semana? Na moeda Mas a local? tendência Não em tem lugares esse como o crédito. Brasil é diminuir, inclusive, durante. A tendência aqui é diminuir, não é isso? A Mas tendência nos aumentou. próximos anos. Cada vez que você expande crédito e aumenta a prazo, você está aumentando o duration. Quando você coloca o dinheiro, o prazo do crédito é o tempo que ele matura. Se o dinheiro for dinheiro que é dinheiro de um dia, como você teve no Brasil, por exemplo, na década de 80, overnight, aí sim, você pode ter qualquer impressão de dinheiro. Se não tem duration na economia, ele pode circular de um dia para o outro. Agora, se o dinheiro que eu te dou é um dinheiro de 10 anos, eu emprestei um empréstimo de 10 anos, aquele crédito, ele tem 10 anos, certo? Mesmo que você vai gastar o dinheiro para passar para alguém, se a taxa de juros ficar alta, o teu crédito cai. Então, a deflação ali, o valor do teu crédito reduz. Você tem uma deflação na redução do valor monetário. A questão é que todas as vezes que nossa sociedade enfrentou deflação, os governos disseram, não, nós vamos resolver isso, nós vamos salvar o mercado. Mas ele não resolve antes da deflação. É isso, mas ele isso não tem é um capacidade. momento agudo que imediatamente que é o que Mas ele vai resolver depois da deflação. E mesmo em 2008 foi assim. Ele começou imprimindo dinheiro em 2007. Baixou o juro, mas o mercado, a velocidade com que teve contração nos créditos e prejuízo, o mercado caiu até 2009. Em faca, você acha que não vai ter hiperinflação no Brasil nos próximos 20 anos? Não com o cenário atual de pressão com duration que nós temos. É isso, mas a tendência é quando as instituições começam a decompor, aí o cara vem com o calabouço fiscal, aí o cara bota o mágico no IBGE. Mas por quê? Aí Você não consegue consegue? Não, é isso. Porque o mecanismo da impressão de crédito, você precisa ter distribuição de crédito. Para você voltar para a década de 80, você não Isso, tinha mas é um duration. processo gradual, que a instituição vai apodrecendo, as pessoas vão perdendo confiança, e aí Primeiro você tem o crash. existe uma sequência, não é isso? Você vê, por exemplo, o caso do Japão. O Japão está tentando produzir inflação há 20 anos. 20 e tantos anos. Imprimindo. Tem a maior dívida pública do mundo. De tanto que esses caras imprimiram. Tanto que o Yen virou a moeda favorita do que é o Yen. Esse Yen desvaloriza sempre, então eu vou ficar devendo em Yen, porque o Yen está sempre desvalorizando. E foi assim por um tempo. Mas ele não conseguiu produzir inflação desde 1990, que esse cara não consegue produzir inflação. Desde o crash do Nasdaq. Ele tomou uma porrada deflacionária tão grande, em 1990, com o crash do Nikkei. Lógico, ele tinha produtividade, tinha capacidade, tudo, mas ele não conseguiu produzir inflação. Faz 20 anos que o Banco Central, 20 e tantos anos que o Banco Central japonês compra qualquer lixo que aparece na frente. Mas é isso, o Japão é um exemplo extremo do efeito demográfico do juro. Gente idosa pega dinheiro emprestado. Existe um perfil demográfico de dívida e acumulação, não é isso? E o Japão é um exemplo extremo de um país que está diminuindo em milhões de pessoas por ano. Tipo, que envelhece exponencialmente. Esse é um caso. O outro caso é a armadilha financeira. Você tem tanto crédito hoje na economia japonesa, longo, a uma taxa tão baixa, que no momento que essa taxa sobe um pouco, o tamanho do choque deflacionário que você tem, que imagina, é uma conta de quem opera renda fixa, conhece esse termo que eu vou falar, convexidade. Convexidade é a segunda derivada do preço. A convexidade de um título de renda fixa é maior quanto mais baixa a taxa. Ou seja, o prejuízo que o sujeito toma quando ele sobe de 0 para 1 é maior do que o prejuízo que ele toma quando sobe de 1 para 2. É maior e por assim vai. Então, no momento que o Japão veio de taxa muito baixa. Agora ele está subiu de 0 para quase 1 ali, o 10 anos. Já está um caos. Porque é muito prejuízo que você tem nas carteiras. Isso, e quando você tem prejuízo nas carteiras de renda fixa, e renda fixa é o maior mercado do mundo, são trilhões, 400 trilhões no mercado de dívida, a gente estava falando. Está 400 trilhões entre os países, entre público e privado. Se você puser outros derivativos, até mais. E você imagina o efeito deflacionário de você subir a taxa longa de 1% que estava
Eu peguei A dívida que é impagável. O prejuízo, você viu o prejuízo dos bancos? Esses 400% do PIB de Por isso- dívida, se tiver deflação, ele aumenta exponencialmente. É só você pegar o resultado, o prejuízo dos bancos. Agora saiu, tá no meu carro. Os bancos estão com prejuízo acumulado nos Estados Unidos de 700 bilhões. 700 bilhões é o prejuízo não realizado. Porque não é uma parte é correto. market, uma parte não é. Mas isso, para mim, esse é o motivo pelo qual estão caindo os juros. Para mim, quando eu vi a queda do juro americano, Inclusive eleitoral. sem nenhum, não, aparentemente não tem ainda um indicador econômico de fraqueza. Mas o mercado todo começou a pedir queda de juros, já faz 6 meses que ele está batendo na tecla que tem que cair juro lá. Por quê? Porque os bancos estão com prejuízo, o peso deflacionário que eles estão sentindo, eles não conseguem mais não vão conseguir emprestar dinheiro. Banco não é mais um bom negócio, né? Não é isso. Quando você tem 700 bilhões quando você tem 700 bilhões de prejuízo nas carteiras, o prejuízo está maior do que 2008 já. Maior do que aquele prejuízo do crash de 2008, já tem um prejuízo desse tamanho nas carteiras dos bancos americanos. Fala pessoal, tudo bem? Desculpa interromper esse episódio e espero que vocês estejam gostando. Eu estou passando aqui para pedir para vocês curtirem, compartilharem, seguirem a gente, tanto no YouTube, no Twitter, no Instagram, tudo aquilo que vocês sabem que ajuda a gente a crescer. E então, dessa forcinha, se vocês estiverem gostando do trabalho que a gente está fazendo. Além disso, se vocês olharem na descrição, tem uma pesquisa de satisfação. Se vocês tiverem 2 minutinhos também, preenche lá que ajuda a gente a saber como melhorar os podcasts que a gente vem fazendo para entregar o melhor conteúdo possível para vocês. Bom, valeu pessoal. Desculpa interromper e agora vamos voltar para esse episódio. Então, esse problema é um problema deflacionário, é um peso, um elefante nas costas. Não tem como você expandir crédito nesse cenário. Por isso que eles estão implorando, pelo amor de Deus, a 5% eu não consigo emprestar mais nada e já não consigo receber meus créditos. Baixa o juro aí, estão baixando para 3, para 2, mas mesmo assim é só overnight, como você falou. E ninguém vai conseguir pegar dinheiro a 2. É só o emissor, que é o Estado. Só o cara que tem papel público para dar de lastro, para fazer Fed Funds. Então, esse é mais ou menos o cenário aí. O cenário, para mim, é inevitável um choque deflacionário. Essa é a conclusão. Sim. Só voltando para o ponto inicial. Geralmente, acho que, em termos de alocação, é só olhar o que está acontecendo em termos de institucionalização do Bitcoin. Né? Então, os grandes players como BlackRock, emitindo ETFs, eu acho que há uma demanda dos investidores. Acho que cada vez mais você tem as pessoas procurando isso como forma de investimento, diversificação do portfólio. Acho que é claro essa evolução, né, e a importância disso no portfólio. Acho que em relação a preço, eu não sou especialista para prever e colocar um target em Bitcoin, mas com certeza é algo que, pela própria demanda e evolução de mercado, é uma tendência de ontem. Bom, já passamos um pouco do tempo, eu queria só concluir falando que acho que vocês perceberam que tem pessoas diferentes, com opiniões diferentes, que participaram aqui do painel, mas um pensamento que me parece unânime é que o maior risco é ter exposição zero. Tem pessoas que falam entre 5%, 1%, 10%, tem pessoas que vão ter um pouco mais do que isso, eu incluso, mas acho que o maior risco é estar fora, sabe? Acho que qualquer portfólio atualmente pós-BlackRock, pós-ETFs, um pouquinho de alocação faz sentido para todo mundo. E aí só essa questão de previsão de preço, eu não vou fazer uma previsão de preço minha para esse próximo ciclo, eu só vou falar o seguinte: a gente conhece diversos exemplos de coisas digitais que competiram com coisas analógicas. Por exemplo, Walmart e Sears competindo contra a Amazon, por exemplo, páginas amarelas competindo contra o Google, e a gente tem agora o ouro e o ouro digital. Então, numa janela grande o suficiente de tempo, que nem, acredito que foi o Márcio que falou, é coerente pensar que o ouro digital,
que tecnicamente tem características melhores até do que o ouro físico, possa pelo menos alcançar o mesmo market cap do ouro físico. O market cap do ouro físico atualmente está em mais de 10 vezes o market cap do Bitcoin. O Bitcoin está 1,2, 1,3 trilhões de dólares, o dólar está em mais de 17 trilhões. Então, isso não é uma previsão para o ano que vem, é uma previsão sem data de validade, mas eu acho que, pelo menos um modelo mental que eu uso para pensar no valor do Bitcoin é pensar isso. Pô, se o ouro físico tem esse valor, qualquer coisa no mundo digital, pelo menos alcançou o valor do ativo no mundo físico. E, enfim, então, estou fugindo da minha própria pergunta, não falando da previsão do próximo ciclo, isso eu estava contando com vocês, mas, enfim, muito obrigado pela atenção de todos e agora vamos continuar com o coquetel e dúvidas, questões, a gente conversa ao vivo mesmo, em vez de ficar fazendo muito perguntas e respostas aqui. Então, obrigados a todos pela participação e passar a palavra para o Luiz, que pegou o microfone. Vou só aproveitar a oportunidade aqui e finalizar agradecendo a todos, agradecendo a todos os panelistas que deram aqui o privilégio de fazer essa discussão bem rica de conteúdo e conversar sobre Bitcoin. Até no final teve um extra aqui também com um convidado bem legal, conversando e discutindo sobre os assuntos. Então, de verdade, assim, eu queria também estender o agradecimento a toda a equipe da BIPA, que trabalhou muito duro para fazer isso aqui acontecer, né? O Guilherme, a Cecília, a Mafê, o outro Guilherme e todo o resto da equipe toda aí, muito obrigado de verdade. Se não fosse vocês, isso aqui não estaria acontecendo. E, novamente, pela terceira, quarta, quinta vez, agradecer a todos vocês por estar aqui presente, nos privilegiando com a presença de todos. De verdade, é isso. Muito obrigado.